Considere um cone reto de geratriz 1 cm e área lateral K centímetros quadrados. Determine o maior valor inteiro em centímetros que K pode assumir. Na verdade, aqui o resultado, vou fazer uma pequena correção, a pergunta é em centímetros quadrados. Determine o maior valor inteiro em centímetros quadrados que K pode assumir. Bem, eu vou fazer aqui um desenho representativo, né, de um cone reto nessa situação. Imaginemos aqui um cone reto, cuja geratriz vale 1 centímetro, então fica subentendido as medidas de comprimento em centímetros, vou colocar aqui 1, e área lateral K. Lembrando que a área lateral de um cone, área lateral de um cone, é dada por a expressão πRG, onde R é o raio da base do cone e G é a geratriz. Nesse caso, nós sabemos que a geratriz vale 1. O que nós não sabemos no problema é quanto vale o raio da base. Então, vamos chamar esse raio da base, a medida do raio da base, de R. E aí, a área lateral vai ficar π vezes esse raio R, vezes a geratriz G, que é 1, igual a K, que é o valor da área lateral, que, segundo o texto, a área lateral é K centímetros quadrados. Então, ou seja, π vezes R vezes 1, ou simplesmente π vezes R, é igual a K. Então, sabendo que π vezes R é igual a K, a pergunta, voltamos à pergunta do problema, qual é o maior valor inteiro que esse K pode assumir? Bom, o que nós precisamos observar aqui para responder essa pergunta, o fato do cone ser reto, de acordo com o texto, considere um cone reto. Se o cone é reto, significa dizer que a projeção do vértice do cone na base vai bater no centro da base. Então, essa altura H aqui, que eu também não tenho a menor ideia de quanto vale, é tal que ela vem certinho no centro da base. E aí nós temos um triângulo retângulo, no qual 1 é a hipotenusa e H e R são as medidas dos catetos. E uma informação que nós precisamos utilizar, né, de acordo com essa resolução que eu estou te apresentando, é usar o fato de que, num triângulo retângulo, a hipotenusa é sempre o maior lado. Isso é um fato. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa é sempre o maior lado. A maior medida de um lado, num triângulo retângulo, é a hipotenusa. Ou, em outras palavras, eu posso afirmar categoricamente aqui que a medida de R, por ser um cateto desse triângulo, é menor do que 1. E se a medida de R é menor do que 1, para perceber como essa informação se conecta com o que o problema nos pede, vamos pensar o seguinte: se R é menor que 1, então o diâmetro 2R ele tem que ser menor do que 2. Eu estou multiplicando dos dois lados por 2. Assim como se eu multiplicar cada um dos lados por 10, então 10R vai ser menor do que 10. Toda vez que eu multiplicar esse R menor do que 1, toda vez que eu multiplicar dos dois lados por um número positivo, o que vai acontecer é que do lado esquerdo vai continuar sendo menor do que do lado direito, se eu multiplicar dos dois lados pelo mesmo número positivo. Mesmo que esse número, por exemplo, não seja inteiro. Multiplica dos dois lados, por exemplo, por 2,7. Então, 2,7R é menor do que 2,7, uma vez que R é menor que 1. Então, multiplicando dos dois lados R menor do que 1, multiplique dos dois lados por π, o que vai acontecer é que π vezes R é menor do que π. Multipliquei dos dois lados por π, que é o número positivo. Só que observe que π vezes R é K. Então eu posso afirmar com isso que K, que é π vezes R, é menor do que π. E o fato de K ser menor do que π, eu não sei o valor de K, mas eu sei que ele é menor do que π.
E aí isso vai, de acordo com o problema, com o que está sendo cobrado aqui, determine o maior valor inteiro que K pode assumir. Então, se o K ele é um valor desconhecido, mas nós sabemos que ele é menor do que π, o maior valor inteiro menor do que π, o maior valor inteiro menor do que π é 3, que é então a resposta. Esse é o maior valor inteiro em centímetros quadrados que o K pode assumir.